Conheça essas técnicas e exploda os seus gains no mercado brasileiro e no mercado internacional. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí duas técnicas que eu utilizo para catapultar os meus gains no mercado brasileiro e também nos mercados internacionais. Afinal, eu sou sênior trader profissional há quase 18 anos no mercado brasileiro e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram a consistência e sempre melhoram a consistência. Se você quiser me acompanhar, é só você entrar aqui, tá? No www.seniortrader.com.br, assinar aí a Masterclass, aonde eu vou estudar com você os movimentos do índice, do dólar, das ações, tanto brasileiras quanto americanas, o Forex também, de 8h50 ao meio-dia todos os dias, certo? Você também pode comprar as apostilas separadamente, tá? Se você quiser comprar a Masterclass, as apostilas estão incluídas aí no preço, valor bem módico aí para 6 meses, para um ano aí, diretamente comigo, aonde eu vou explicar essas técnicas, né? Tá? Ao vivo, né? Então eu ponho o gráfico ao vivo, o gráfico fica acontecendo aqui, tá? E você aprende comigo aonde entrar, aonde sair, a condução do trade e muitos outros detalhes mais, tá? Duas coisas então que nós vamos conversar a respeito hoje é o que nós chamamos de pirâmide, ok? Pirâmide, né? Também conhecida como adição ou add, né? Ou add, que é adição, e a confluência, ok? Os dois não são situações, confluência, não são situações que aparecem todo o tempo, mas quando aparece, você pode sim catapultar os seus gains, porque são situações, as duas situações aqui, elas têm 85% de chance de acerto, ok? Então, o percentual de acerto é muito alto. Obviamente, não existem situações que você consegue ter 100% de acerto, tá? Não existe isso no nosso mercado. Porém, 85% de chance de acerto é sim possível em algumas situações. Nessas duas, é possível sim, 85%, tem 85% de chance, ok? Bom, então vamos lá. Qual que é a diferença entre as duas? O que é uma confluência e o que é uma pirâmide ou a adição, né? Confluência são dois setups coincidindo, tá? Ou seja, confluência, aqui é difícil escrever agora, né? Assim, né? Confluência são dois setups coincidindo, certo? Ou seja, vou colocar novamente aqui confluência, dois setups coincidindo, ok? As entradas, quando eu digo dois setups coincidindo, a entrada dos dois setups acontecem ao mesmo tempo, certo? A entrada dos dois setups acontece ao mesmo tempo. Tem pessoas que utilizam o termo confluência, tá, para designar uma situação de fatores acontecendo ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, eu estou aqui numa retração de 50% e está dando um candle de reversão na situação de 50%. Aí tem a VWAP está subindo. Tem pessoas que utilizam isso e não está errado, ok? Não está errado. Para mim, confluência, no nosso caso aqui, para mim, confluência são dois setups dando a entrada ao mesmo tempo. Tá? E você pode entrar por um setup, pode entrar por outro. Quer dizer, ao mesmo tempo, eles são dois setups acontecendo ao mesmo tempo. Isso que eu chamo de confluência. E o que é pirâmide? Pirâmide é uma adição. Então você tem, pirâmide é uma adição, por isso que chama de add. O que é uma adição? Você tem um setup acontecendo, ok? E você tem, antes de atingir RP, você tem um outro setup acontecendo que você pode fazer uma adição até chegar à sua RP, certo? Agora vamos analisar, tem vários detalhes aí a respeito desses dois processos. Muito bem, vamos falar primeiro em relação à pirâmide operacional.
Pirâmide operacional essa que nós tivemos nesse dia aqui, no mini índice, bem clara, por sinal. O que é uma pirâmide operacional? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que nós tivemos aqui, nós tivemos uma barra de ignição. Então, uma BE de ignição nós tivemos aqui. Existia a possibilidade de entrar aqui na superação desse candle? Sim, esse é um setup do método Oliver, certo? Essa, inclusive, para quem me pergunta, essa é a única barra que eu entro, tá? O único rompimento de barra elefante que eu entro e coloco stop aqui. Por quê? Porque aqui estão incluídas as 3 médias, ou seja, essa barra rompeu a 200, rompeu a 20, rompeu a 8. Ou seja, ela tem muita força, ela rompeu as 3 médias. Então isso para mim é uma BE de ignição, certo? Por exemplo, vamos colocar, tudo bem que eu não tenho outra barra como essa, né? Mas nós não podemos falar, para vocês terem uma noção aqui, ó, nós não podemos dizer que essa não é uma barra elefante, correto? Isso aqui, ó, essa barra verde também é uma barra elefante. Porém, ela não está rompendo as 3 médias, ela está inclusive acima das 3 médias. Definitivamente, esse não é um trade que eu entro no rompimento da barra. Tá? Eu faço outro tipo de operação. Então, só para vocês entenderem, aproveitando o gancho aqui, só para vocês entenderem como funciona. Essa eu entro no rompimento, essa eu não entro no rompimento. Perfeito? Muito bem. Se você quiser saber um pouco mais dessas barras elefantes, pode colocar nos comentários ali, inclusive, que eu vou responder aí sugestão de vídeos para você entender mais em relação às barras elefantes. Certo? Muito bem. Então, eu tive essa entrada aqui. Okay? E logo depois, aonde que é o alvo? Tá? 1 para 1, certo? Esse é o alvo. Okay? No mínimo. Tá? Alvo de realização parcial. Tá? O stop está aqui, o alvo plotado está para cá, certo? Só que antes de atingir o alvo, aconteceram várias coisas. Quais? Nós tivemos outro setup aqui. Tá? Qual que é esse setup aqui? Um candle maiorzinho aqui sendo engolfado por 2 candles menores. Ou seja, tem uma outra entrada aqui, certo? Tem uma outra entrada aqui. Qual que é o outro setup que está acontecendo aqui? Bom, então, só designar. Eu tive aqui uma barra elefante de ignição, ok? E aqui eu tive uma RBTO, para quem sabe aí da apostila, eu tive uma RBTO, tá? Então, barra elefante de ignição, aqui é uma entrada, ok? E aqui é uma adição, uma add. Tá? Então quem me segue no Instagram, se você não segue, me siga lá no Instagram, @senatrader, né? Que você vai ver aí esse conteúdo que eu estou mostrando aí no YouTube, aí explicado também. Eu deixo vários gráficos aí explicando, certo? Então aqui eu já tenho uma adição. Sena, mas eu estou prejudicando o meu preço médio. Se eu estou fazendo uma adição acima do meu preço, eu estou prejudicando. Vamos supor que eu entre aqui com 10 minis. E aqui eu entrei com mais 10 minis. Eu tenho um médio desse azul aqui, certo? O meu médio fica no meio. Tá? Então, ao invés de eu ter essa entrada, ok? Eu tenho essa entrada aqui. Porque eu aumentei aqui, foi uma adição, eu dobrei, eu estou com esse add aqui. Posso, mas aí fica complicado, né? Porque ao invés de eu estar comprado mais embaixo, eu estou comprado acima. Como que funciona isso? Veja bem, os profissionais fazem sim essa adição acima do preço, prejudicando o preço médio. Não tem problema. Por quê? Porque dessa forma aqui você está seguindo a força do mercado. Se o mercado tem força para fazer uma adição, mostra que o mercado está muito forte. Agora, tem um detalhe aqui que poucas pessoas sabem. Eu só incentivo fazer essas adições com o macro a favor da adição. Ou seja, o macro tem que estar a favor da adição e não contra a adição. Eu jamais faria uma adição como essa com um mini índice em tendência de baixa no macro, em tendência de baixa no diário. Ou seja, para fazer eu preciso estar com o macro a favor da minha adição. Se eu não tiver um macro a favor da minha adição, não é adequado fazer. Se o macro não estiver a favor da adição, uma suposta adição aqui, tá?
deve ser vista, opa, agora eu tenho mais condições de o meu trade inicial aqui subir, mas não deve ser aumentada. Tá? Ele só deve ser feito com um sentimento de o meu trade agora deve ir, se eu estiver operando a favor do macro. Agora, se eu não estiver operando a favor do macro, agora se eu estiver operando a favor do macro, é sim indicado, porque está tudo a favor. O intra está a favor, o macro está a favor, eu tenho um setup anterior e ainda tenho um setup posterior mostrando uma certa força, certo? Aliás, uma certa não, bastante força. Então é indicado sim fazer adição, ok? Bem legal esse conceito aí. E aí vocês podem ver que foi lindo, maravilhoso, tá? Aqui deu RP, tá? E depois subiu ainda muito mais, tá? Então assim, uma adição perfeita aqui, certo? Com macro também a favor. Nesse dia o macro estava a favor. Agora outro detalhe, vamos falar então em relação à confluência, certo? Todos os detalhes estão aqui presentes, certo, pessoal? Agora nós podemos ver no upgrade, por exemplo, nós temos aí situações que mostram a questão aí das confluências. Aqui, por exemplo, eu mostro as pirâmides, tá? E aqui eu falo das confluências, também chamadas de convergência de setups, tá? Então na página 259, ok? Eu tenho situações aqui de convergência de setups, ok? Bem tranquilo aqui, bem bonita aqui para vocês, certo? Convergências essas normais, inclusive que nós temos aqui, como uma Martin Bull, né? A Martin Bull sempre é uma convergência, tá? E outras situações aqui bonitas, poder das duplas, com casa, etc. Aqui, o que acontece? Nós temos uma convergência, uma confluência aqui bem legal, tá? Esse setup aqui, tá? Qual que é esse setup aqui? Esse setup é um VBS, tá? Mas ele também, tá? Ele também, o que ele pode ser também, pessoal? O que esse setup pode ser também? Alguém sabe o que esse setup pode ser também? Esse setup pode ser também um poder das duplas. Exatamente. Você tem um VBS e você tem um poder das duplas. Está errado quem respondeu M-Halts, tá? M-Halts. Ok? Porque a Halts ela tem que ser verde no mercado brasileiro. No mercado americano você pode fazer uma Halts dessa vermelha. Pode ver o VBS com uma Halts vermelha. Mas isso aqui é o poder das duplas. Percebe que esse candle aqui, claro que é um pouquinho forçado, né? Porque esse candle ele deveria ser idêntico a esse. Mas dada a situação que esse tem pavio para baixo e tem pavio para baixo, nós estamos aqui também num poder das duplas, certo? E nós temos o acionamento desse VBS junto com o acionamento de um poder das duplas. Ele é ao mesmo tempo, ou seja, são dois setups. A entrada dos dois setups acontece ao mesmo tempo. Dessa forma, eu tenho uma confluência de setups e também eu tenho 85% de acerto. Confluência de setups, 85% de acerto. Isso também está presente, confluência de setups, 85% de acerto, ok? Isso também está presente aqui quem tem, né, tanto a página de confluência, mas nós temos outras confluências aqui em outros momentos do mercado aqui, da apostila, na verdade. Se você pegar aqui a página do VBS, por exemplo, tem um exemplo aqui que nós temos uma confluência. Espetacular essa confluência aqui, tá? Olha que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho uma barra elefante, eu tenho um recuo, ou seja, eu tenho um VBS aqui. Essa sim é a Halts verde. E eu também tenho um gift, porque ele chegou nos 50% da barra elefante e fez um gift também. Ou seja, eu tenho uma confluência de 3 setups. Qual que é a chance disso aqui dar errado? Muito baixa, tá? Então, assim, a chance é mínima de dar errado. Setups maravilhosos. Então, confluência, pirâmide operacional ou adição
vai catapultar os seus gains aí. Não acontece a todo tempo, porém você pode obter bastante sucesso aí quando você localizar. Lembrando, você precisa ter um macro a favor da tendência do intra também, ok? Dica importante aí para vocês, legal, mais vídeos virão, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, coloque comentários, é sempre importante para mim aí, os seus comentários. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, abraço a todos, show sempre, show!